paz do Senhor, meus amados irmãos, nos reunimos por mais esse dia para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, o único Deus trino e verdadeiro, a qual morreu na cruz por nós para nos dar mais uma chance de sim bendizer o seu santo nome, de viver o seu santo nome, e isto aqui, agora, hoje. Deus lhe pede a nossa obediência, e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso amado Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo que tens feito, fez fazer em nossas vidas, e sabemos, ó Pai, que o que o Senhor tem feito até hoje, ó Pai, tem nos tornado a pessoa que somos, ó Pai, agora, servos, ó Deus teu, ó Deus, tementes a Ti, a Tua palavra, aos Teus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos abençoe, para que não venhamos desviar, ó Pai, deste caminho que é pedregoso, mas sabemos que é um caminho, ó Deus, de vitória, ó Pai, de vivência, mas um caminho, ó Deus, de conquista, porque Tu está do nosso lado, Pai. E aquele que começou a boa obra, Pai, Ele é fiel para completá-la, Deus, até o final dos tempos. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que se levantem, vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Oh, Santo Deus, Tu estás aqui, ó Pai. Louve a Deus, expresse através do cântico o que a sua alma está querendo dizer, o que a minha alma está querendo dizer. Louve. Insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, mais uma vez, louve, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude, Pai, me ajude a melhorar. Consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a
só por causa disso, ó Deus, é que conseguimos, ó Deus, porque a tua simples presença na nossa vida faz toda, ó Pai, ó Deus, a diferença, ó Deus. E isso, ó Deus, visto por todos aqueles, ó Deus, que não professam esta fé, ó Pai, que não professam, ó Deus, a Ti como o nosso único e suficiente Salvador. Mas sabemos, ó Deus, que Tu estás aqui, ó Pai, no meio de nós, ó Deus, nos fazendo melhores, nos fazendo, ó Deus, louvar, ó Deus, com louvores, ó Deus, que irão sim, ó Pai, chegar à Sua presença. E sabemos que só o Seu Espírito faz isso, ó Deus. Eleva os nossos louvores e a nossa adoração como incenso suave às Suas narinas. Continue, ó Deus, abençoando, Deus, a nossa vida. Continue sendo conosco, ó Deus. Abençoe, Deus. Vamos louvar a Deus porque Ele sim é maravilhoso e digno de ser exaltado. Amém? Presente, Pai, em nossos corações, Pai. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Estamos aqui, ó Deus, entronizado, ó Pai, no nosso meio. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença, Pai. Oh, aleluia. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, nosso reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino
Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por nos permitir, ó Deus, de estar, ó Deus, em sua presença, por louvar, ó Deus, o santo nome, por bem dizer, ó Deus, o seu nome, ó Pai, o grande eu sou, ó Pai, que olhou para nós e nos deu, sim, a cruz, não como fim, mas sim como o início de uma nova história em Cristo Jesus, de uma nova aliança superior à aliança feita com Abraão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continue sendo conosco, não nos desamparando de maneira nenhuma, Pai, não nos deixando de maneira nenhuma, Pai, fraquejar, mas sim, Deus, nos levantando e, ó Deus, nos pondo de pé, porque a Tua palavra, ela sim é saúde para os nossos ossos, ó Deus. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pedir aos amados irmãos que abrissem vossos textos sagrados em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lhe agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem realizado a favor de nossas vidas. E o maior benefício, Senhor, que nós podemos ter recebido é o próprio Senhor. É a revelação do Senhor, a presença do Senhor em nossas vidas, por intermédio da obra redentora que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, a te pedimos, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai santo, Pai justo, fale aos nossos corações e aplique a tua palavra às nossas vidas. Assim te oramos e te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui dando prosseguimento ao início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, mais uma vez aqui vemos a citação do nome de Apolo. Apolo, que se encontrava em Éfeso, que nós já meditamos no domingo passado. Apolo, que se encontrava em Éfeso e lá pregava com ousadia. Apolo, que falava com autoridade, com poder, nas Escrituras Sagradas, mas que havia ainda algo a ser acrescentado na sua exposição, no conhecimento das revelações de Deus a Apolo. E aí Priscila e Áquila, usados pelo Senhor, o fizeram, instruiu Apolo. E aqui o Apolo, conforme havia sido proposto lá pelos discípulos, e também a vontade que estava em seu coração de percorrer a Acaia. Então os discípulos, Priscila, Áquila e os demais discípulos que lá se encontravam em Éfeso da parte do Senhor, o instruíram e mandaram cartas, como diz o texto que nós meditamos semana passada, mandaram cartas para eles para que eles se apresentassem aos discípulos lá, e lá eles seriam bem recebidos e também iriam acrescentar conhecimento da parte de Deus àqueles irmãos que lá se encontravam.
E agora, nesse texto, nós já vemos que aconteceu que estando Apolo em Corinto. O Apolo já se encontrava em Corinto. E quando falamos de Apolo em Corinto, nós vemos que o trabalho de Apolo em Corinto foi muito grande. E ele chegou lá em Corinto com a mesma eloquência, com o mesmo poder nas Escrituras Sagradas, com o mesmo fervor e com a mesma anelo de instruir, de informar os irmãos, porque nós vemos as citações acerca de Apolo. Eu pediria 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a Corinto, a igreja de Corinto, e lá onde estava havendo alguns desentendimentos entre os irmãos, e isso é normal e natural no meio cristão, essas tensões, mas o que importa é que o Espírito de Deus haja por intermédio dos seus servos para levar a sua vontade, o seu querer e normatizar, aplainar a caminhada, o coração, a mente, o espírito e a alma dos nossos irmãos. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo no verso 12 de 1 Coríntios capítulo 1, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então nós vemos que a estada de Apolo em Corinto foi uma estada positiva, onde ele trabalhou ardentemente, dedicando a sua vida à ministração da vontade do querer de Deus, a ponto de irmãos dizerem que eu faço parte do grupo de Apolo, aqueles que aprenderam com Apolo. Mas o apóstolo Paulo, ele prosseguindo nas suas exposições aos irmãos de Corinto, ele fala algo muito interessante. No verso 22 do capítulo 3, ele fala, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele, Apolo, qualquer que seja o servo do Senhor, é só instrumento, é só vaso. Ele chega a dizer que eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então ele se coloca nesse papel, junto com Apolo, de servos de Deus, de vasos de honra, de instrumentos, filhos de Deus, e são usados por Deus segundo apraz o nosso Senhor. E aqui nós vemos que Apolo estava em Corinto, fazendo, cumprindo com a vontade e o querer de Deus. Mas Paulo, também com o seu trabalho incansável e exaustivo, na dedicação a fazer a vontade de Deus, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Então, o Paulo, assim que o Espírito de Deus, entendemos, leva o Apolo para Corinto e o Paulo caminhando em Éfeso, nós vamos ver que o Paulo vai se deparar com alguns discípulos. E quando eu digo que esses 7 versículos que lemos são simples, mas são os versículos que mais dão controvérsia dentro do contexto cristão, dentro das denominações cristãs, porque aqui fala esse termo discípulos. Eram discípulos de quem? Nós vemos que mais abaixo que eles foram batizados e só conheciam o batismo de João, não tinham nem conhecimento do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos como é que eles poderiam ser discípulos de Cristo Jesus se eles nem conhecimento tinham acerca da verdade, do Evangelho. Mas no entanto deveriam ter alguma compreensão acerca de que Jesus, como dizia João, o evangelista, Jesus era o Messias prometido da parte de Deus, o Messias da nação de Israel. Mas eles não tinham o conhecimento do Evangelho, da verdade do Evangelho, mas eles eram discípulos de João, porque conheciam apenas o batismo de João, que nós podemos também chamar de ensinamentos de João. Então eles tinham somente esse conhecimento, então eram discípulos de João. E mais uma vez vemos a pessoa de João sendo citada. Aqui é a última vez que a pessoa do evangelista João
vai ser citada aqui em Atos dos Apóstolos. Mas vemos o papel que João realizou, a eficiência e eficácia do papel realizado por João, né? Que João começou algo. E é interessante que nós vemos que esse algo começado por João foi começado por Deus, começado pelo próprio Espírito de Deus. Porque aquele que começa a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esses discípulos aqui foram iniciados. A obra começou por intermédio do trabalho de João, que veio para preparar o caminho do Messias. E nós vemos aqui esse trabalho do João não sendo em vão, quando nós vemos a palavra do Senhor asseverando para nós que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E nós vemos aqui o testemunho de que o trabalho de João Batista não foi vão no Senhor. Por quê? Existiam alguns discípulos e perguntou-lhes Paulo: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? A gente vê essa pergunta de Paulo, quando nós olhamos assim, poxa, por que o Paulo vai se aproximar desses discípulos e vai perguntar a eles se eles receberam o Espírito Santo? Qual a razão dessa pergunta? A gente vê que tem um contexto não revelado aqui que levou o apóstolo Paulo a perguntar ou fazer essa pergunta dentro de uma exatidão, dentro de uma eficácia. E o que nós podemos entender e nós compreendemos que existe a condução do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos, a gente, ao invés de falar Atos dos Apóstolos, o livro é Atos do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. E a gente vê aqui a precisão da pergunta do nosso amado apóstolo Paulo. Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A gente vê o que eles externaram, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, o que nós temos que nos ater, muitos pegam essas citações para fazerem diversas discussões, mas nós precisamos ver e ter a compreensão e a segurança da revelação de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus, e que esse testemunho nos leva a descansar no Senhor. Porque Ele começou a boa obra, Ele vai completá-la, Ele vai prover o ensinamento, Ele vai prover a salvação, porque a salvação vem do Senhor. E a gente vê aqui que eles não tinham nem conhecimento, e é o que eles externaram, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo estava agindo e operando por intermédio ou sendo derramado sobre a vida daqueles que crescem em Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Nós recebemos o batismo, o ensinamento de João. E aonde nós já vimos, domingo passado, que o batismo de João era os ensinamentos de João, dizendo que Jesus era o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Mas quando estudamos as Escrituras, nós vemos, e estudamos o Novo Testamento, vemos a dificuldade que aqueles que tinham o conhecimento das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, a dificuldade que eles tinham de compreender o ministério de Jesus. E a dificuldade que tinham de compreender também agora no Novo Pacto, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o ministério do Espírito Santo. E isso precisaria ser esclarecido e ser instruído pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como nós vemos o Senhor Jesus falando que Ele enviaria o Consolador. E Consolador esse queria ensinar ou instruir os discípulos de Cristo em tudo aquilo que o Senhor Jesus havia dito a eles, havia ensinado. O Espírito Santo os conduziria, e os conduziria a toda a verdade, ou seja, as revelações do Antigo Testamento, que é as verdades reveladas pelo próprio Deus, então, aos seus profetas, aos homens que ele inspirava e utilizava no Antigo Testamento para deixar as suas revelações. Então nós vemos aqui que eles não tinham esse conhecimento, mas o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, vai prover esse conhecimento para esses discípulos que foram iniciados lá nos ensinamentos de João Batista. Então disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce
naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo direcionando eles para Jesus. Nós não vemos aqui o apóstolo Paulo falando, olha, você para receber o Espírito Santo, ou para ter o Espírito Santo, você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que, fazer um monte de coisas. Não. O apóstolo Paulo, ele vai pregar a Jesus Cristo. Ele vai revelar a Cristo Jesus. E nós sabemos que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome santo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, dizendo que ele não chegou aos irmãos em Corinto com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas palavras revestidas de espírito e poder. E ele pregava a Cristo, e este crucificado. Então nós precisamos pregar a Cristo, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos ensinar, aprender e ensinar as verdades concernentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer mais a Jesus e, consequentemente, ensinar as pessoas a conhecer a Jesus, não conhecer religião, não conhecer métodos, não conhecer estratégias, mas conhecer a Jesus. Nós vemos muito hoje pessoas ensinando diversas situações para as pessoas buscarem um bem-estar, buscarem uma prosperidade, buscarem sucesso, buscarem viver bem nesse mundo. E as pessoas ensinam diversos métodos, e às vezes até nós acabamos nos deixando levar por esses ensinamentos, aprendemos isso e ensinamos essas coisas, porque essas coisas dão um comichão nos nossos ouvidos. Nós ansiamos e desejamos um bem-estar, um viver melhor. Nós ansiamos por vida, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de prosperidade, uma vida de sucesso. E acabamos dessa ânsia da existência nos inclinando a essas vozes. Mas nós precisamos crer que a verdadeira paz, ela vem no conhecimento de Cristo Jesus. Ela vem por intermédio de conhecermos a Cristo Jesus, de sabermos quem é Jesus Cristo, sabermos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é aquele que nos dá vida, vida eterna e vida abundante. Ele é aquele que foi preparar para nós lugar. E Ele não somente preparou lugar, mas Ele é aquele que voltou e veio para nós. Ele é aquele que vive em nós, porque a vida que agora vivemos na carne, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então nós precisamos falar desse Jesus, precisamos pregar a Jesus, precisamos passar às pessoas o conhecimento de quem é Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador junto ao Pai. Nós vemos diversas pessoas orando, tentando se relacionar com Deus Pai, por intermédio de circunstâncias religiosas. Vamos fazer aqui uma sessão de 15 dias de oração. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para buscar o relacionamento com o Pai. Não, o relacionamento com o Pai é por intermédio de Cristo Jesus. E nós precisamos buscar essa compreensão de quem é Jesus e quem é Jesus para mim. Muitas pessoas vão em busca de intercessão de santos, de entidades, de seres outros, e não buscam a intercessão de Jesus, porque Ele é o mediador a favor de nossas vidas junto ao Pai. Ele está à direita do Pai, Ele é o nosso advogado. Ele declarou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E se Ele fala ninguém vem, é porque Ele está à direita do Pai. Então ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós precisamos falar de Jesus, precisamos conhecer a Jesus e precisamos pregar a Jesus. E é isso que o Paulo falou. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Ouvido isto que o apóstolo Paulo, aqui o texto também não é muito curto, não nos fala de tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou a esses discípulos, mas é certo que o apóstolo Paulo falou de Jesus, da obra redentora de Cristo Jesus.
Obra esta que a importância da morte, nós temos que entender isso. Nós, quando estudamos acerca de conhecer a Jesus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós estudamos lá o nascimento virginal de Jesus. Nós buscamos compreender que Jesus nasceu, veio a esse mundo gerado pelo Espírito no ventre de Maria e nasceu sem pecado. Jesus viveu nesse mundo sem pecar. E Jesus começou com 30 anos ali o seu ministério. E aí por 3 anos e meio pregou, curou, cumpriu aquilo que estava estabelecido nas Escrituras Sagradas. E aí ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a morte não pôde contê-lo. Ao 3º dia ele ressuscitou, porque a corrupção não podia se apossar dele. Porque ele foi obediente, ele não desobedeceu. E aquele que obedece a Deus não morre, mas sim vive. Porque a morte ela é o fruto da desobediência. E Jesus, a morte não podia tomar posse dele, porque ele não desobedeceu, ele foi obediente até a morte. Então ele teve a vida, por isso que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a própria vida. E ao 3º dia ressuscitou e ficou com seus discípulos por 40 dias. E após esses 40 dias, ele ascendeu aos céus. Ele ascendeu aos céus e está à direita do Pai, de onde intercede por nós, diante ao nosso mediador, onde ele é o nosso advogado junto ao Pai. Mas ele falou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém antes que do alto fossem revestidos de poder. E aí no Pentecostes, ao completar 50 dias após a ressurreição de Cristo, veio sobre os seus discípulos o Espírito Santo de Deus, concedendo a eles autoridade e poder para pregar as boas novas. E que boas novas são essas? As boas novas de Cristo Jesus. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo, depois de ter falado, pregado, ensinado a esses discípulos, eles, após ter ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E aí vem aquela pergunta, pessoas falam, poxa, eles já não tinham sido batizados em João? Pode ser rebatizados? Vê que esse texto aqui, esses 7 vezes, são cheios de controvérsias. As pessoas, ao invés de olhar a obra, a graça, a misericórdia de Deus, esse Deus que começa a boa obra e completa, as pessoas querem ver essas controvérsias. Será? Então pode batizar de novo? Por que o batismo de João não foi aceito? Por quê? Porque os discípulos de Cristo foram batizados em João. O próprio Senhor Jesus foi batizado pelo João. E os apóstolos não foram rebatizados. Não tem notícia nas Escrituras que os apóstolos foram batizados de novo. Entende-se que eles devem ter sido batizados por João. Por quê? Porque o Senhor Jesus o foi. Mas o texto não diz. Então o que nós temos que compreender é o que o texto diz. Eles foram batizados em Cristo Jesus. Paulo os batizou, ou Paulo os ensinou no caminho de Cristo Jesus. E aí, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, ou seja, a obra do Senhor, que começou na vida deles por intermédio do batismo de João, está se completando aqui, está prosseguindo para se completar. E aqui o apóstolo Paulo os batiza em o nome do Senhor Jesus. Eles são agora inseridos nessa família cristã, nessa família de muitos filhos que o nosso soberano e eterno e poderoso Deus criou e estabeleceu em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, na sua autoridade apostólica, impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo. E aqui nós vemos um ato soberano de Deus. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas como profetizavam. E aqui vamos de novo. Poxa, então, se teve um batismo, Paulo batizou ele nas águas, então a vinda do Espírito Santo é um outro batismo. E aí já entra mais controvérsias. Vê que as pessoas gostam de pegar esses textos. Então, quem é batizado nas águas e depois batizado no Espírito Santo, vão falar em línguas. E essas línguas são línguas estranhas, são idiomas. Bom, se são idiomas, para que eles iam falar outro idioma? Por que o Paulo tinha que saber? Eles já não estavam conversando. Então, a gente vê que as pessoas se pegam em controvérsias, mas deixam de ver o amor, o zelo, a ação de Deus. Irmãos,
veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. É Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Por quê? Porque esses homens precisavam, é um ato soberano de Deus. Deus é que vê a necessidade do coração do homem. E aí envia o seu Espírito e trabalha com esses homens de forma diferente, dando a eles algo sobrenatural para ajudá-los no seu caminhar, no seu progredir na fé. Deus faz isso conforme lhe apraz. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo isso nas suas cartas, que o Espírito é dado às pessoas conforme apraz ao Espírito Santo de Deus. Então aqui, visto por Deus a necessidade desses homens, eu não sei qual eram, mas o Espírito Santo de Deus o sabia, então agiu aqui, veio sobre eles, como vem sobre todos aqueles que creem e são imersos, são batizados, são imersos em Cristo Jesus, vem sobre todos aqueles que creem no Senhor. E como o apóstolo Paulo escreve à própria igreja de Éfeso, que os homens são selados com o Espírito Santo de Deus quando creem. E eles falavam em línguas, como profetizavam, como falavam das grandezas de Deus, falavam do amor de Deus, da obra redentora de Deus, do zelo e do cuidado do Senhor, que não abandonou esses homens à sua própria sorte. Que esses homens lá, iniciados no batismo de João, Deus proporcionou e providenciou com que Paulo encontrasse esses homens, e Paulo se aproximasse desses homens e falasse com eles acerca da salvação e ministrasse a eles a salvação. E que nós venhamos a nos ater nessa revelação da parte de Deus, não ficar apegados a essas questões que geram controvérsias. Eu creio que todos devem buscar o conhecimento de Deus, como buscou Apolo, e que muitos serão ministrados, serão instruídos nessa sinceridade de buscar o conhecimento de Deus. E naquilo que você tem se sentido firmado e confirmado no seu coração pelo próprio Deus, que você pregue, que você fale, porque importa que você faça a vontade e o querer de Deus e busque a compreensão da verdade de Deus, não para ficar discutindo, não para ficar arrumando controvérsias, mas sim buscar o conhecimento de Deus e alinhar a sua vida, a vontade e o querer de Deus, para que você seja instrumento de Deus para ser usado pelo Senhor, como nós vemos Apolo sendo usado, Priscila e Áquila sendo usado, nós vemos Paulo sendo usado, nós vemos testemunhados esses nomes juntos com os nomes de Jesus e o nome de João Batista, cujo Senhor Jesus falou que até aquele momento do seu ministério, nascido de mulher, não existia ninguém maior do que João Batista. Mas ele disse que o menor no reino de Deus é maior do que João. Louvado seja o nome do Senhor. E eram todos uns 12 homens. Vê o amor que Deus tem. Vai buscar esses 12 homens em Éfeso. E ali estabelece, fortalece, concretiza, consolida a obra que ele começou na vida desses homens por intermédio de João Batista. Então, qual a aplicabilidade que isso tem para nossas vidas? Primeiro, é crermos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Creia, se um dia você foi usado por Deus para começar a boa obra do Senhor na vida de alguém, e hoje tu vê essa pessoa afastada, longe, seguindo outros caminhos, não entristeça o seu coração, porque se de fato Deus te usou para falar as verdades concernentes a Ele, àquela pessoa, no devido tempo, essa semente lançada, ela é de germinar, ela há de crescer e ela haverá de frutificar. Assim como a ordem de Deus é ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e até quando for velho não se desviará dele, o teu problema não é ficar olhando se o teu filho vai andar no caminho, o teu problema é fazer aquilo que Deus te ordenou. Ensinou o teu filho o caminho que ele devia andar? Ensinei. Então agora deixa comigo. Essa é a promessa de Deus. Se você ensinou, acredite. No momento devido de Deus, aquele que começou a boa obra há de completá-la. E aqui nós vemos esse testemunho, que nós possamos guardar isso no nosso coração, essa certeza e essa alegria, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Segunda verdade, nós precisamos buscar a compreensão, o conhecimento de quem é Jesus Cristo.
Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não podemos dizer, eu não preciso mais buscar, eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Não, nós precisamos buscar conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus vivo, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, Ele age de diversas formas e de diversas maneiras. E muitas das vezes nós queremos engessar o agir do Senhor. Não, se você tiver plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, a plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, Ele te usará de diversas formas e diversas maneiras. Muitas das vezes nós queremos, porque é cômodo para nós, estabelecermos uma forma única de trabalharmos e de agirmos e acharmos que somente aquela forma de agir e de trabalhar, que é a forma de agir e trabalhar do Senhor. Não! Existe a multiforme sabedoria de Deus. Deus trabalha de muitas formas e importa que nós estejamos ou tenhamos a plena comunhão com o Espírito de Deus, a plena comunhão com o Senhor Jesus, que nós conheçamos plenamente o Senhor Jesus e nos permitamos ou nos entreguemos nas mãos deles para sermos usados para a glória e exaltação do nome santo do Senhor. Então, conheça o Senhor Jesus, prossiga em conhecer ao Senhor Jesus e continue a proclamar, a testemunhar da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Continue a pregar, a falar de Jesus, não a falar de circunstâncias, não a falar de estratégias, não a falar de métodos, mas falar de Jesus, conhecer a Jesus e ensinar ou conduzir as pessoas a conhecerem a Jesus. E a semelhança do apóstolo Paulo, seja instrumento nas mãos de Deus, aonde quer que o Senhor te coloque. Seja fervoroso de espírito, seja incansável em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus está realizando uma grande obra em nossos dias. E Ele utiliza os seus filhos, utiliza a mim e a você para realizar essa grande obra. Porque assim é do agrado do Pai. Não tema, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai o lhe conceder o seu reino. Então creia nessa verdade, creia na presença de Deus na sua vida, creia na pessoa do Senhor Jesus Cristo e pregue e proclame a Cristo Jesus para a honra, glória e graça de Deus Pai. Que assim seja, que assim tenha dito o Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é Deus, Deus soberano. O Senhor age conforme o conselho da sua vontade e nós te louvamos por isso, porque não somos entregues à nossa própria vontade, não somos entregues à vontade de outros ou o curso, às inclinações deste mundo, mas somos entregues à vontade do Senhor. E te agradecemos porque confiamos em Ti e sabemos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é no Senhor que descansa a nossa alma. É do Senhor que esperamos o socorro. É do Senhor que aguardamos a salvação. É do Senhor que aguardamos o cumprimento da sua vontade e do seu querer em nossas vidas, para a honra, glória e graça do teu santo nome. E assim nós oramos ao Senhor e damos graças por tudo em nome de Jesus. Povo eleito de Deus, receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, sobre o lugar aonde você colocar a planta dos seus pés, porque é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espalhada por toda a face da terra. Os eleitos do Senhor serão com amém, amém e amém.